Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal Regional de final de semana, trazendo para você notícias das cidades do estado, do país e do mundo. Vamos às manchetes de hoje. Governo atual e prefeito eleito de Teresópolis se pronunciam sobre polêmica do prédio adquirido pelo município. Atrações marcam a abertura do Natal em Guapimirim e também na vizinha Teresópolis. Supremo Tribunal Federal debate a regulação das redes sociais, assunto mais do que controverso. Falsa médica é presa quando se preparava para consulta na região dos Lagos. Polícia Civil prende acusado de homicídio e também 2 suspeitos de assaltos na região de Piabetá. Você confere ainda a agenda de final de semana, também dicas de utilidade pública, informações policiais e previsão do tempo, agora no Jornal Regional. Bom, iniciando essa edição de final de semana, a gente sempre começa por um giro pelos municípios e a gente vai começando nesta edição pela região serrana, inclusive por Teresópolis, que tem informações importantes para os tutores de pets. Confira aí. Neste sábado, dia 30 de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, através do setor de zoonoses, realiza a campanha anual de vacinação antirrábica para animais domésticos. A ação acontecerá na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, e na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro, de 9 às 15 horas. A Secretaria lembra que é muito importante que os tutores de cães e gatos mantenham seus animais vacinados, pois o vírus pode ser transmitido para humanos por meio de mordidas, arranhões e lambidas, e tem alta letalidade. Animais a partir de 4 meses podem ser imunizados e a contenção dos pets a serem vacinados é de responsabilidade do tutor, que deve ser sempre um adulto. Aproveitando a oportunidade da campanha, a feira de adoção da Copibeia estará acontecendo no mesmo dia e horário, também na Praça Olímpica. Então a feira de adoção apenas na Praça Olímpica. Ainda em Teresópolis, o atual governo se pronunciou essa semana sobre a polêmica relativa ao prédio adquirido pela prefeitura na rua Darcy Menezes de Aragão por mais de 6,5 milhões de reais. A nota divulgada pela prefeitura afirma que o prédio está sendo utilizado para depósito de materiais relativos à Secretaria Municipal de Educação, respondendo um dos questionamentos, que era o fato de que o mesmo havia sido adquirido com recursos do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. A Prefeitura informou também que entrou com uma medida cautelar na Justiça de tutela antecipada para impedir que o prédio fosse a leilão. Isso porque, apesar de comprado pela Prefeitura, ele ainda constava no nome da empresa Pluma, fábrica que funcionava no local e que teve o prédio desapropriado com o devido pagamento, mas não teria sido feita a regularização do prédio. E o Bradesco, do qual a Pluma é devedor, listou o imóvel para um leilão com um valor de menos de 3 milhões de reais. Diante de mais um capítulo dessa polêmica, o prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, participou do programa Cidade Agora, o qual eu apresento na TV Cidade Canal 9 de Teresópolis, e falou sobre o tema. A gente já solicitou as documentações, a gente espera de verdade que até o dia 1º de janeiro o prefeito não tenha só suspendido o leilão, mas nos entregue a escritura registrada em cartório como aquele prédio de propriedade da prefeitura, porque o valor que foi pago, nós não podemos esperar menos do que isso. Eu tenho certeza que ele entregará, porque ele não pode comprar um imóvel em condição precária para o município e deixar essa batata na mão do contribuinte e do próximo governo. Eu tenho certeza que ele achará a solução e nos entregará o prédio livre e desembaraçado. Não posso acreditar diferente disso. A gente vai agora girando com informações de outros municípios.
A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto do vereador Fred Procópio, do MDB, que cria o Circuito Ferroviário Turístico Cultural. Com 12 votos favoráveis, o projeto foi encaminhado para a sanção do prefeito Rubens Bontempo. O projeto demarca 25 locais que fizeram parte da estrada de ferro Grão-Pará, que ligava o porto de Mauá, em Magé, a Minas Gerais, passando por Petrópolis. Entre os pontos destacados estão a estação do Meio da Serra, o viaduto da Grota Funda, a Rua dos Ferroviários, o Arco Superior do Terminal Centro, Túnel do Quissamã, a Estrada Mineira e as estações de Cascatinha, Nogueira e Pedro do Rio. Com a lei sendo sancionada, esses locais ficarão protegidos contra demolição e modificações que comprometam sua forma, fachada ou volumetria original. A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, e o secretário estadual de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire, entregaram nesta quinta-feira, dia 28, para moradores do condomínio Nova História, em Guapimirim, 28 geladeiras. As doações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, em parceria com o governo do estado, e são reguladas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a empresa, as novas geladeiras consomem cerca de 70% menos energia do que modelos mais antigos, gerando economia para as famílias beneficiadas. O condomínio Nova História, localizado no bairro Jardim Guapimirim, é um projeto da prefeitura em parceria com o governo do estado, que entregou 40 novas casas para moradores de áreas de risco do município. A prefeita Marina ressaltou que a geladeira é o principal eletrodoméstico de uma casa e ressaltou que em abril foram inauguradas as casas, construídas em parceria com o governo do estado, e agora em dezembro estão sendo entregues as geladeiras, trazendo assim cada vez mais dignidade para os moradores. O município de Magé teve uma semana voltada para atividades e mobilização pelo Dia Estadual de Redução do Risco de Desastres, celebrado nesta sexta-feira, dia 29. Houve exercício de evacuação com alunos das escolas municipais Ruth Heraldo e Evanir da Silva Gago, onde simularam como agir em situações de emergência para garantir a segurança dos alunos e dos colegas. Também teve nas comunidades de Vila Carvalho e Buraco da Onça, como é mais conhecido o bairro Jardim São Paulo, os simulados de evacuação com testes de sirenes. As atividades serão encerradas nesta sexta-feira, dia 29, Dia Estadual de Redução de Risco de Desastres, com uma simulação de evacuação na barragem de Santo Aleixo. O trabalho feito hoje pela Defesa Civil de Magé, juntamente com o pessoal da BidLab, já agradeço a todos eles, foi um simulado numa área de risco aqui em Piabetá, no 6º Distrito, onde nós fizemos a mobilização de todas aquelas pessoas que moram em área de risco, principalmente de deslizamento, onde foram feitos toques de sirenes, cada um com seu propósito, onde a Defesa Civil atuou de forma rápida para desocupar todas aquelas áreas de risco, levando todas aquelas pessoas conduzindo pelas rotas de fuga e rota segura até o ponto de apoio, que é aqui no Campão de Piabetá. O Dia Mundial de Combate à AIDS é em 1º de dezembro e marca o início da campanha Dezembro Vermelho. Em Magé, a Secretaria de Saúde vai às ruas e também unidades de saúde para orientar, mobilizar e conscientizar sobre o vírus e apresentar as ferramentas que os magéenses têm para facilitar o acesso à testagem, diagnóstico e tratamento. A partir da segunda-feira, dia 2, de 9 às 15 horas, a ação vai levar orientações e informações sobre o vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, além de distribuir preservativos e outras atividades. Você vê na tela o cronograma de atendimento nas unidades de saúde do município. Mudando de região, vamos agora falar da Baixada Litorânea, onde o Ministério Público Eleitoral, através da promotoria, entrou com ações contra 2 vereadores eleitos em Casimiro de Abreu. Um é o vereador reeleito Pedro Igor Gadelha Mota dos Santos e também seu assessor parlamentar Glauco Pereira da Penha, por captação ilícita de sufrágio. Os dois são acusados
de compra de votos e o Ministério Público pede à Justiça Eleitoral a cassação de registro ou diploma de Pedro Gadelha, vereador reeleito com 1.088 votos. Também declaração de inelegibilidade e multa. Segundo a denúncia, havia um indivíduo com uma motocicleta branca comprando votos no centro da cidade no dia da eleição e havia ainda um depósito, um imóvel, onde estaria a lista dos eleitores que venderam os votos. A outra ação é contra a vereadora eleita Rosemary de Pezão, assim como também seu marido, Alessandro Macabu Araújo, e Ronaldo Matias de Oliveira. Também é pedida a cassação do registro da parlamentar e aplicação de multa aos envolvidos. Rio das Ostras, através da Secretaria de Saúde, também realiza nesse final de semana a primeira etapa da vacinação antirrábica animal. Será nesse sábado, dia 30, das 9 às 17 horas. Cães e gatos saudáveis precisam ser imunizados a partir de 3 meses de idade. Nesta etapa, as equipes estarão nas localidades do Âncora, Village e Jardim Marileia. Você confere aí no print da matéria divulgada no site da Prefeitura os locais e datas. Vale lembrar que a campanha de vacinação antirrábica animal vai acontecer sempre aos sábados, também nos dias 7 e 14 de dezembro, das 9 às 17 horas. E já em 2025, a continuidade nos dias 4, 11 e 18 de janeiro. Por falar ainda em Rio das Ostras, a Casa de Cultura Bento Costa Júnior vai estar movimentada nesse sábado, dia 30. Além de mais uma edição da Feira Cultural Vila Rainha, que acontece semanalmente, a unidade estará recebendo o lançamento do livro Poesia em Bula, da professora de artes Giovanna Agostini. A autora estará presente no local do evento das 15 às 18 horas, autografando a sua obra. Vale lembrar que outras atrações culturais e de lazer de Rio das Ostras e também dos outros municípios estaremos trazendo na segunda parte das notícias das cidades na nossa agenda de fim de semana. Momento agora de destacarmos as informações do Brasil e do mundo. Um assunto muito polêmico: a regulação das redes sociais e das Big Techs, as empresas multinacionais responsáveis pelos aplicativos e redes sociais. Sessão do Supremo Tribunal Federal discutiu a responsabilização dessas Big Techs pelos conteúdos postados pelos usuários dentro das redes sociais. O limite entre liberdade de expressão e má-fé, entre opinião e fake news. Complicada essa questão. Vamos ver a matéria do jornalismo da TV Cultura. A sessão foi marcada por um debate sobre o papel das plataformas digitais, principalmente em relação ao conteúdo publicado no dia 8 de janeiro. A questão surgiu a partir da manifestação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Eu tive no dia 8 de janeiro que provocar Vossa Excelência, ministro Alexandre, pedindo a retirada de diversos conteúdos das plataformas digitais. Nós estamos tratando aqui de algo maior. Estamos tratando da própria sobrevivência, ministro Fux, do Estado Democrático de Direito. O discurso incendiou o plenário, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processos relativos ao 8 de janeiro. É faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. As pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. A ministra Carmen Lúcia lembrou o caso do homem que detonou explosivos em frente ao STF há 2 semanas. Este último episódio, em frente ao nosso prédio, também estava nas redes a postagem da pessoa atacando o Supremo, dizendo que ia fazer alguma coisa, e não se conseguiu nem ver, nem vislumbrar, nem nada. O que nós tivemos foi, aquela noite, com um ato trágico.
Desde ontem, os ministros do STF discutem se as plataformas podem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais por não terem retirado do ar postagens ofensivas com discursos de ódio, fake news ou prejudiciais a terceiros, mesmo sem uma ordem judicial. As Big Techs questionam a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para usuários e empresas. A lei tratou da responsabilização em razão de conteúdo de terceiro. Mas muitas vezes o conteúdo pode ser de terceiro, mas o ato é da plataforma. O impulsionamento é um ato da plataforma. A sessão encerrou sem nenhum voto por causa do tempo de duração. O voto do ministro Dias Toffoli, relator de um dos casos, ficou para quarta-feira da semana que vem. E na Austrália, uma decisão do Senado aprovou lei que torna o país o primeiro a vetar o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. Confira. Facebook, TikTok, Instagram. Essas e outras redes sociais entraram na mira do parlamento australiano. Nesta quinta-feira, o Senado aprovou por 34 votos a favor e 19 contra uma lei que proíbe o acesso a essas plataformas por menores de 16 anos. O texto já havia sido aprovado pela Câmara de Representantes. A multa para a Big Tech que não atender à exigência é salgada, $32 milhões, equivalente a 192 milhões de reais. A medida busca afastar os jovens das interações online, que, de acordo com o primeiro-ministro Anthony Albanese, tem impacto na saúde mental das gerações mais novas. A nova lei teve forte apoio popular. 8 em cada 10 australianos são a favor da proibição e cerca de 90% pedem punições ainda mais pesadas para as empresas que violarem a proibição. Em contrapartida, mais de 100 especialistas publicaram uma carta aberta reconhecendo os perigos das redes, mas ponderando que a aprovação da lei foi acelerada, além de não encarar os riscos de forma eficaz. O governo ainda vai definir a fiscalização e como aplicar a nova lei, que deve entrar em vigor no fim de 2025. Chegando agora o clima-tempo com a previsão. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade provocaram chuva forte e volumosa nos 3 estados da região sul, no estado de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. A chuva caiu com intensidade, principalmente no período da tarde, com raios, trovoadas e também registro de ventos fortes de até 50 km por hora. No giro de temperaturas faz até 29 graus em Porto Alegre e também em São Paulo. Em Campo Grande e em Salvador, até 30, até 31 em Natal, Palmas e Goiânia e até 34 em Manaus. Bom, segunda parte aí do Giro pelas Cidades, como é a edição de sexta-feira, a gente sempre destaca a agenda cultural e de lazer nos municípios. Então vamos conferir. Depois do adiamento no final de semana passado devido à previsão de mau tempo, dessa vez está marcado para domingo, dia 1º, às 19 horas, o acendimento das luzes do Fantástico Natal de Guapi, na Cotia, em Guapimirim. Vale lembrar que com o adiamento do início da programação, também foi prorrogado o término, que a princípio seria no dia 6 de janeiro, e foi estendido até o dia 12 de janeiro do ano que vem. Uma das atrações do final de semana em Teresópolis é o Terê Motofest, que começa nessa sexta-feira e vai até domingo na Praça Nilo Peçanha, no bairro do Alto, a praça do Ginda Block. Gastronomia, shopping artesanal, exposição de motos, camping e área kids, entre outras atrações e muitos shows, principalmente com muito rock. Vai acontecer também uma ação social com arrecadação de alimentos não perecíveis, material de limpeza e rações para cães e gatos, numa ação da ONG Patinhas Solidárias, também da Casa de Maria e do Lar Feliz.
E para os torcedores, especialmente do Botafogo, no sábado, às 17 horas, tem a transmissão da grande final entre Botafogo e Atlético Mineiro pela Copa Libertadores. Também em Teresópolis, o sábado, dia 30, marca o encerramento das atividades de comemoração do mês da cultura, mês de novembro. E nós teremos aí de 10 às 15 horas na Praça dos Expedicionários, a Praça do Tiro de Guerra no bairro de São Pedro, o projeto Cultura nos Bairros com o encontro de circo lá na praça, com a companhia Circunflexo. Tem oficina de circo, encontro com artistas e espetáculo circense. Às 17 horas, na Casa de Cultura Adolfo Bloch, tem o lançamento do livro As Aventuras do Guarda Belo, da escritora e produtora cultural Cláudia Coelho. Final de semana em Teresópolis, marcado também pela abertura do projeto Teresópolis Terra de Luz Natal 2024. Vamos aí às atividades. Nessa sexta-feira, dia 29, a partir das 16 horas, a caravana de Natal da Coca-Cola estará percorrendo várias ruas da cidade, nos bairros Alto, Araras, São Pedro e Centro. No sábado, dia 30, das 16 às 20 horas, a Casa do Papai Noel estará montada na Praça Olímpica Luiz de Camões para visitação e fotos. Às 20 horas acontece a apresentação de concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, 2 atrações promovidas pelo Sesc Rio. No domingo, 2 atrações tradicionais, nos primeiros domingos de cada mês. O projeto Cultura de Raiz, às 10 horas na Casa de Cultura, dessa vez edição especial de Natal, e o projeto Música na Matriz, com o concerto da Camerata Teresópolis, às 15 horas, na Igreja de Santa Teresa. Final de semana movimentado também em Rio das Ostras. Nessa sexta-feira, dia 29, tem a Batalha dos Três Morrinhos, na extensão do Bosque, na Praça Amaro Macabu, às 19 horas. Dia 30, sábado, tem mais uma edição do Som do Mar do Norte, às 15 horas, naquele bairro. Tem também a edição da Feira Cultural Vila Rainha, já falamos anteriormente. O Dia Nacional do Samba será comemorado às 17 horas com um evento na Boca da Barra. Segue acontecendo nos dias 30 e dia 1º de dezembro, na Praia de Costa Azul, o Eco Games Rio das Ostras, o festival ecológico, também com torneios esportivos. O Festival de Travessias, que a gente fala no Esporte Mais, e no domingo, dia 1º, mais uma edição do Choro da Maria. Também tem Natal Sesc, na Rua Isarina Lourenço Cabral, ao lado do Yacht Clube, com o concerto da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. E outras atrações ainda, o Festival da Onda e o Festival de Frutos do Mar. Agora, momento das informações policiais, direto das delegacias de Polícia Civil e dos batalhões da Polícia Militar. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prenderam esta semana um homem acusado de matar um ciclista. Crime ocorrido em abril deste ano em Piabetá, no município de Magé. A vítima era Daniel Miranda dos Santos, que estava andando de bicicleta quando se desentendeu no trânsito com o autor, que conduzia um veículo transportando galões de água. Após breve discussão, o acusado, ainda dentro do veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra Daniel, que, apesar de correr alguns metros, caiu na via. A frieza do assassino fez com que ele ainda descesse e disparasse mais vezes contra a vítima, para depois fugir do local. A partir de relatos de testemunhas e análise de imagens de câmeras e de segurança e investigações, o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e preso após expedição de mandado de prisão. Também em Piabetá, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de praticar uma série de assaltos naquela região. Mike Lima Fonseca, 28 anos, e Marcos Vinícius Fernandes, de 24 anos, admitiram cometer os crimes. Eles atacavam pessoas simples que estavam no caminho entre casa e o trabalho. Foram quase 5 meses de investigação da 66ª Delegacia de Polícia de Piabetá até identificar a dupla de criminosos.
Agora, 2 prisões ocorridas em Cachoeiras de Macacu. Isso porque 2 mulheres foram presas após roubo em uma drogaria da cidade. Numa das principais vias, isso fez com que muitos populares, inclusive, registrassem o momento da abordagem policial. Não chegou a ser divulgada a identidade de nenhuma das suspeitas, mas, apesar de reação da população, a Polícia Militar controlou a situação e efetuou as prisões ainda no local. Uma falsa médica foi presa durante consulta em clínica de Cabo Frio. Reportagem do portal Cidade 24 Horas. A Polícia Civil prendeu uma falsa médica no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na manhã desta terça-feira, dia 26. A mulher foi detida em flagrante enquanto atendia uma paciente em uma clínica particular. De acordo com a investigação, a acusada, identificada como Monique Oliveira, estava sob monitoramento do setor de inteligência policial. Durante a abordagem, foi solicitado o registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM. No entanto, Monique apresentou um certificado do Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, em nome de outra profissional. Bom dia, doutora. Tudo bom? Eu vou ficar gravando, sou policial civil. A senhora está com o CRM da senhora aí? Aqui não. Está em atendimento, a senhora? Eu estou atendendo agora. Entendi. Um momentinho. Bom, o problema é que, pelo que as informações que a gente tem, a senhora nem médica seria. Tá, eu já atendo vocês. Só um minutinho. Deixa eu só liberar. A senhora não pode continuar a fazer uma consulta se a senhora não for médica. A senhora é médica? Só um minutinho. A senhora é médica? Eu estou fazendo uma pergunta. Só um minutinho. Não tem minutinho. A consulta está interrompida. Tá bom? A suspeita foi conduzida à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. Bom, o problema é que, pelo que as informações que a gente tem, a senhora nem médica seria. Tá, eu já atendo vocês. Só um minutinho. Deixa eu só liberar. A senhora não pode continuar a fazer uma consulta se a senhora não for médica. O caso segue sob investigação. A gente vai chegando ao fim desta edição, lembrando também o esporte. Você confere no Esporte Mais desse final de semana tudo sobre o que está rolando nas principais competições nacionais, estaduais e internacionais. Então fique ligado nesse final de semana no Esporte Mais. Obrigado a você que nos acompanha na grade da TV Arte HD, Rede TV Mais e também em todos os canais e plataformas que transmitem o nosso programa. Obrigado, equipe técnica, um ótimo final de semana e até a próxima. Campanha Mundial de Combate à Poliomielite. Paralisia infantil e poliomielite são a mesma coisa e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos podem receber a vacina contra a polio em qualquer unidade básica de saúde. A vacina é segura, eficaz e de graça. Nossas crianças merecem um futuro sem polio. Uma ação Rotary INE Fiocruz. Olá, magéense! Eu sou o Garrinchinha, o assistente virtual da Prefeitura de Magé. Completei o meu primeiro aniversário. Parece pouco, mas não é. Já fiz mais de 500 mil de atendimentos. E agora que estou mais crescidinho, estou pronto para ajudar mais ainda nos mais diversos serviços como impostos, processos, documentos e muitos outros. O que você quiser saber, pode falar comigo, inclusive por mensagem de voz. Me adiciona aí no WhatsApp ou no Telegram 21971513569. Estou disponível a qualquer momento. Muito bom ver vocês, pessoal. E obrigado pelos parabéns. Mas preciso ir, o atendimento não para. Até breve. Tchau.